Olá, meus amigos! Nesse vídeo, em especial, nós vamos explorar algumas características que são específicas de serviços. Sempre que a gente fala da diferença, de bens tangíveis, bens manufaturados para serviços, perceba que nas duas condições nós estamos falando do que seja essencial para se pensar, para se trabalhar em marketing, que é exatamente a oferta, o produto que eu estou oferecendo. Ele tanto pode ser algo vivido, pode ser algo que vai ser levado numa sacola, como também pode ser algo que possa ser experienciado, experimentado ali, vivido de fato pelo consumidor. E quando nós falamos especificamente de serviços, nós estamos falando de toda uma oferta que vai ter características específicas que precisam ser pensadas, desde a condição de como que o público consumidor vai perceber aquele item que ele vai adquirir, no caso, a prestação do serviço, e até mesmo como que os gestores precisam considerar, precisam analisar as suas características, as suas configurações, para ter essa determinação de qual preço deva ser praticado, como que aquilo vai ser comunicado para se tornar do conhecimento do público. Então, quando nós falamos especificamente de serviços, nós precisamos considerar aí algumas características peculiares. A gente pode utilizar as mesmas estratégias para os bens físicos. Do mesmo modo como eu anuncio, como eu trabalho o mix mercadológico para oferecer bens manufaturados, eu também preciso considerar para a oferta de serviços. Mas acontece que a gente precisa considerar que os custos relacionados aos serviços vão decorrer principalmente de custos fixos, daquilo que eu sei que eu tenho que arcar constantemente. Quando a gente pensa na prestação de um serviço, a primeira figura que vem à nossa mente é o profissional que vai prestar aquele serviço. E aí, se você pensar numa empresa que precisa ter esse profissional prestador de serviço, o próprio salário desse profissional é um custo que vai ser constante ali para a organização enquanto aquele profissional está ali trabalhando. Por mais que a gente tenha, que é muito comum de ser adotado no comércio, o salário de comércio, as comissões por vendas, eu preciso ter um teto mínimo para manter ali o meu funcionário efetivo, vinculado com a minha organização. A gente sabe de alguns casos específicos, são casos peculiares, onde o funcionário profissional que vai ali para aquele ponto de venda, ele vai receber apenas com base na sua produtividade. A gente sabe que isso existe, É o caso de prestadores de serviços, profissionais autônomos, alguns empreendedores individuais. Mas, se de fato eu estou pensando naquela empresa no formato mais padrão, a condição dos honorários, vão representar custos que se mantêm. E ainda assim, quando o serviço tem ali o uso de determinados itens materiais para que ele de fato possa ser operacionalizado, esses itens materiais que complementam a prestação do serviço, eles também vão representar custos fixos para a empresa, porque eu sempre vou precisar tê-los ali para viabilizar que o serviço seja efetivamente prestado. Então, uma condição que possa ser peculiar é que a prestação de serviços ela tem essa ênfase maior sobre os seus custos fixos, sobre os seus custos que são constantes. Mas, além disso, a gente também precisa pensar como que nós vamos disponibilizar esse serviço para o mercado consumidor, como que a gente vai viabilizar desde a oferta até mesmo a consolidação dessa prestação de serviços. E, de uma maneira geral, eu tenho como principais características que vão diferenciar o bem manufaturado de um serviço a questão de que os serviços são intangíveis, são inseparáveis, heterogêneos e altamente perecíveis. O que significa cada uma dessas condições? O serviço ele é intangível. Por quê? O serviço ele não tem como ser pegado. Você não vai, por exemplo, numa clínica de estética e você vai pegar aquele procedimento cirúrgico que você possa vir a se submeter ou aquele tratamento, aquele serviço de limpeza de pele, enfim. Você não pega o serviço. O serviço ele fica ali, Ele é invisível, ele apenas é sentido, mas ele não tem como ser tocado, não tem como ser destocado, não tem como eu colocá-lo no bolso e levar para casa. O serviço é intangível. Além disso, o serviço ele é inseparável justamente porque eu não tenho condições de separar a prestação do serviço do profissional que está ali encarregado. Quem está prestando o serviço tem as suas qualificações, tem as suas competências. Eu não tenho como tirar o serviço, a prestação do serviço do prestador.
Então, eu não tenho como separar, né? Eu preciso ter um envolvimento, ter uma interação mínima, ainda que seja mínima em alguns casos, mas alguma interação eu, consumidor, preciso estabelecer com um profissional que vai ser justamente o prestador do serviço, quem vai possibilitar que esse serviço seja uma realidade. E mais ainda, né? Tanto o serviço é inseparável do seu prestador, como também o serviço é inseparável, na maioria das vezes, né, o que é mais comum, do próprio consumidor. Tanto que a gente tem uma outra característica que é o caráter da simultaneidade. O serviço, no mesmo momento que ele é prestado, ele também é adquirido porque o consumidor, né, ele está participando do processo. Ele tem ali alta visibilidade, ele vê tudo o que está acontecendo. Ele pode não ter todos os conhecimentos para analisar de uma maneira mais objetiva o desempenho do profissional que esteja prestando aquele serviço. Isso realmente vai ser muito específico da qualificação técnica, da qualificação profissional daquele prestador de serviço. Mas eu não tenho condições de separar consumidor de um serviço que esteja sendo prestado, do mesmo modo como eu não consigo separar o serviço do prestador de serviço e, consequentemente, então, eu preciso ter o prestador de serviço e consumidor interagindo ali no mesmo momento em que esse serviço é prestado. Então, o caráter da simultaneidade, né? Ao mesmo tempo que eu produzo o serviço, eu consumo. O caráter da alta visibilidade, o consumidor ele vê todo o processo acontecer, inclusive ele participa do processo, né? E a questão da inseparabilidade. Eu não tenho como separar a prestação de serviço das competências, das qualificações daquele profissional que disponibilize esse serviço para o mercado. E a outra característica que nós temos aqui também é a heterogeneidade. Isso significa que cada serviço é heterogêneo, cada serviço é único. Eu, por exemplo, posso ter 10 anos de docência e eu posso, porventura, ter vivido durante esses 10 anos como um professor de marketing. Eu nunca vou ter garantia, né, de que uma mesma aula, mesmíssima aula, seja ministrada para duas turmas diferentes. Estou ali prestando serviço, apresentando o conteúdo em uma sala de aula, né? Mas eu não tenho como repetir as mesmas palavras, as mesmas entonações, eu não tenho como padronizar um serviço. A gente não tem essa possibilidade de fazer dois serviços, né, serem perfeitamente idênticos. No caso, quando a gente tem produção de bens manufaturados, né, quando a gente tem a produção em massa, a gente já consegue ter até mesmo especificações de qualidade, medidas, né, que devem ser rigorosamente apresentadas em cada produto. E eu posso formar lotes, eu posso formar ali volumes de itens perfeitamente idênticos. Mas em serviço, né, eu não tenho como homogeneizar assim uma produção. Eu não tenho como padronizar a prestação de serviço. Cada momento, cada cliente, cada instante, cada inspiração, cada entonação de voz, cada dedicação, todas essas condições estritamente humanas da prestação de um serviço fazem com que ele seja altamente heterogêneo, né? Cada serviço vai implicar, logicamente, nesse raciocínio da customização. Cada serviço vai ser único, vai ser exclusivo para cada consumidor que venha usufruir daquele serviço. E também o serviço é altamente perecível, justamente pelo caráter da simultaneidade. Ao mesmo tempo, né, que eu presto o serviço, aquela outra pessoa que está recebendo, o consumidor, ele está consumindo aquele serviço. Perceba que a partir do momento que o profissional, o prestador de serviço, ele concluiu a sua operação, né, ele concluiu o seu trabalho, o serviço já se extinguiu, o serviço já foi feito, já foi consolidado, acabou, né? Pense, por exemplo, eu vou para a mesa ali de um massagista, justamente porque eu estou altamente estressado, né? Imagina que a sessão de massagem dure 40 minutos. E no 35º minuto eu recebo um telefonema no meu celular, atendo a ligação, e aquela ligação aí me trazia uma notícia que me deixou ainda mais estressado. Por mais que eu tivesse tido ali 35 minutos para me relaxar, né, e poder até estar tendo eficiência e eficácia, né, nesse caso, no momento que eu recebo uma notícia que me gera o estresse, tudo aquilo que eu já tinha absorvido de benefícios, de vantagens, né, do efeito de um serviço, cai por terra, né? Então, ele é altamente perecível. No exato momento em que ele é prestado, ele já é consumido, né? Ele não tem como estender tanto ali as suas sensações, né, depois que ele já foi concluído. Então, essa condição também da perecibilidade é uma das características que representa o serviço. Agora, perceba, se eu tenho um serviço que é altamente perecível, eu preciso especificar qual vai ser o valor, qual vai ser o preço que eu vou cobrar para esse serviço, né? Exatamente no momento que eu tenho essa simultaneidade, que eu tenho um consumidor acreditando, né,
na qualidade daquilo que eu estou fazendo, que ele consiga perceber de fato que eu tenho a competência devida, que eu tenho a qualificação necessária para prestar um serviço de qualidade. Como é que ele vai ter essa percepção de qualidade? E aí essa percepção de qualidade, ela vai ser ainda mais subjetiva, porque justamente o serviço é altamente customizado, cada percepção, cada indivíduo vai ser um caso específico, né? Cada um vai ter a sua maneira, cada um vai ter as suas expectativas, cada um vai ter a sua forma, né, de analisar aquela prestação de um serviço. Isso vai gerar maior dificuldade para a administração de serviços e até mesmo uma maior dificuldade para definir preços. Por quê? Eu sei que, por mais que o meu serviço seja altamente heterogêneo, eu preciso ter um valor determinado. Porque eu não posso cobrar preços diferentes para clientes diferentes, né? Eu, particularmente, já vi cabeleireiro que olhava para a cara da cliente, né? E aí, dependendo ali do que ele analisava do perfil da cliente, ele cobrava preços diferenciados. Em pouquíssimo tempo, né, uma cliente começa a comentar com a outra e forma toda uma propaganda boca a boca, né, prejudicial para esse profissional. Porque algumas vão se sentir injustiçadas. Mas por que de mim ele cobrou mais caro e para ela que fez o mesmo tipo de serviço, fez um preço mais acessível, né? Então eu não posso ter alta diferenciação de preços, né, nos serviços, pensando unicamente no tipo de pessoa que eu atendi. É necessário ter ali uma margem definida, né, e cobrar exatamente o preço daquele serviço com base em tudo isso que eu já estou ofertando e tudo aquilo que eu posso ofertar para outras pessoas. Então, eu não posso ter essa alta flexibilidade de serviços, de preços em serviços. Agora, é lógico que, dependendo de alguns casos, né, mas para atender esse cliente específico, nós incorremos em maiores custos. Eu posso já, no momento de firmar um acordo, firmar um contrato com um cliente, ter essa cláusula. Olha, eu me comprometo a atender a essa sua demanda, mas imprevistos poderão vir a acontecer e pode ser que em um momento específico eu precise adquirir mais materiais ou eu precise aqui contar com um auxiliar, com um ajudante que venha a complementar uma determinada etapa desse meu processo da prestação de serviço. Se isso acontecer e eu já consigo prever que isso venha a acontecer na prestação de um serviço, eu já preciso deixar isso muito claro para o meu consumidor, porque por mais que ele já saiba que o meu serviço tem esse valor, dependendo das eventualidades que possam surgir ali, talvez eu precise cobrar um preço mais alto no momento final, no momento de consolidar, concluir aí esse serviço. Então, de uma maneira geral, a gente tem essas características, né, que vão diferenciar a venda de serviços e de bens manufaturados. A questão da intangibilidade, né, quando o consumidor ele pode pegar e levar o produto para casa, ele já tem uma análise muito mais objetiva da qualidade daquele produto, né, da vantagem de ter adquirido aquele produto. Essa mesma condição já não se aplica, né, sobre a condição de serviços. A não incorporação ao patrimônio, né, exatamente porque o serviço é altamente perecível, o serviço ele não tem como ser somado a uma propriedade que eu já tenha, a algo que eu já tenha ali sobre o meu domínio, eu consumidor, eu preciso considerar isso, né? Bom, o cliente ele não pode se sentir prejudicado, né? A gente precisa evitar ao máximo aí o arrependimento, né? A dissonância cognitiva, a tentar impedir ao máximo a frustração de um consumidor de um determinado serviço. Então, eu tenho que cobrar um preço compatível com a garantia de que esse sujeito que foi atendido ali, né, esse consumidor que foi atendido na prestação de serviço, que ele saia com essa sensação de que realmente ele pagou por um preço que se justifica, né, um preço adequado para aquele serviço que ele consumiu. Além disso, a gente tem variabilidade nos custos, né? Eu sei que eu tenho lá os custos fixos, pensando nos honorários dos meus funcionários, nas empresas têm uma configuração padrão. Mas, quando eu preciso ter ter materiais ou ter algumas condições muito específicas para se gerar um serviço, como, por exemplo, a organização de um evento, a organização de um casamento, a organização de uma formatura. Perceba que a questão da customização, o que cada cliente vai criar por expectativa, o que cada cliente vai demandar ali, vai incorrer, né, em outros maiores custos. Então, o preço que eu venha a cobrar tem que cobrir esses custos. Por isso que o momento de se firmar um contrato, de se firmar um acordo, é crucial. É importante que o consumidor ele entenda, né? Olha, para organizar
um baile de formatura, a nossa empresa cobra X. Mas, como vocês, nessa turma, estão exigindo, né, essas outras condições, tem todo esse diferencial, isso vai aumentar as nossas despesas, vai então aumentar o nosso valor do nosso serviço. Por isso, tem que ser muito bem planejado e muito bem definido o que está sendo coberto ali com aquele valor daquele preço que está sendo cobrado. Então, isso tem que ser comunicado para o consumidor. Então, essa variabilidade do custo vai depender do que é exigido pelo consumidor, né? Maiores exigências ou mais difíceis de serem cumpridas, logicamente, vão elevar os custos, né? E isso, consequentemente, vai refletir no preço final. Alguns prestadores optam, então, por trabalhar com preço médio e, com base nesse preço médio, pode ser oferecida ali, explicada, né? Por que a gente vai cobrar mais caro ou por que a gente vai poder reduzir ali o nosso preço, de acordo com o que o cliente final venha a exigir. E aí perceba que tem alguns casos, né? Por exemplo, um projetista de arquitetura, um arquiteto. Dependendo do cliente, né, dependendo das especificações ali, a pessoa, o próprio arquiteto possa vir a perceber que aquele cliente ele está com restrição de despesa, né? Ele está com restrição de investimento. Então, pode ter ali uma necessidade de adequação. Olha, o seu orçamento está um pouco mais baixo, né? Você tem esse limite do que você possa pagar. Então, a gente vai flexibilizar aqui, vamos tirar algumas condições para que, de fato, eu possa prestar um serviço mais barato para você, né? Do mesmo modo, como tem também um arquiteto pode vir a se deparar com aquele cliente que quer ter alto luxo, né? Uma construção altamente sofisticada e que vai além daquele preço que é o preço médio, o preço padrão cobrado pelo arquiteto. Então perceba que cada projeto vai ser prestação de um serviço, né? E aí eu preciso ter uma margem para poder me anunciar, né? Para poder me apresentar as minhas ofertas para o mercado, mas eu preciso ter ali uma certa flexibilidade em cima desse preço médio. E isso vai depender, logicamente, das variações, dos custos que eu tiver para desenvolver cada um dos meus serviços ali. Outra condição, a influência do tempo, né? Se eu preciso atender imediatamente a uma demanda na prestação de um serviço, isso logicamente vai aumentar os meus custos, então o preço tem que ser mais alto. Agora, quando eu tenho, né, como ter um cronograma mais flexível, né, a demora, ou porque eu sei que vai ser necessário uma espera, justamente porque esperar, né, gera um certo desprazer na pessoa que está adquirindo aquele serviço, eu posso tentar driblar, né, os possíveis efeitos negativos dessa espera, cobrando um preço mais acessível. Então, eu também preciso considerar isso. O tempo que eu tenho para atender a demanda do meu consumidor. E se o meu consumidor exige exclusividade para que ele seja atendido mais depressa, então eu posso cobrar um preço mais alto. Além disso, né, a gente tem o exemplo de algumas empresas que também praticam preços mais elevados do que a média, porque sabem que a sua entrega, né, precisa ser realizada de uma maneira mais veloz do que o que a média do mercado pratica. E aí perceba que nessa condição, né, ter um serviço de entrega mais rápido é justamente um diferencial. É exatamente a condição que vai justificar aquela empresa cobra mais caro, mas porque ela tem a sua entrega com uma maior qualidade, uma vez que eu não posso ficar esperando por tanto tempo. Outra condição é a não padronização, né? A alta heterogeneidade. Cada cliente vai ser um caso, eu preciso especificar o meu preço com base nas exigências de cada cliente. E eu também tenho aí uma elevada proporção de custos fixos, né? No caso de serviços, né, ter muitos custos fixos, não somente a prestação do serviço em si, mas em tornar esses serviços disponíveis, ter profissional ali disponível para atender as diversas demandas que possam surgir, né? Ou até mesmo ter instalações devidas para garantir a oferta desse serviço. Então, tudo isso precisa ser considerado, precisa ser pensado. E aí, né, fixe nisso. As peculiaridades, né, da prestação de um serviço vão acabar culminando, então, em outras condições, em outras peculiaridades que também precisam ser consideradas sobre o preço que venha a ser praticado para a oferta de um serviço. Mas a gente precisa ter esse alerta. Eu não posso ter preços diferenciados por tipos de clientes que eu venho atender. Uma vez que nós anunciamos o nosso serviço para todo o mercado, né, para um público de uma maneira geral, eu preciso ter um preço médio, né? E aí eu posso ter flexibilizações em cima desse preço com base nas exigências, com base nos diferenciais que sejam requeridos, com base em algumas condições que de fato justifiquem
a customização de um serviço específico que venha a ser prestado. E eu espero, né, que essa apresentação sobre considerações às características de serviço tenha ficado um pouco claro para que você consiga compreender, né, o que deva ser considerado, analisado para se determinar o preço de uma prestação de um serviço. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.